Estamos nos camarins do Art Club. Comigo tenho o Pedro Brunhosa, o artista convidado para fechar esta segunda edição do Festival P. Pedro, obrigado antes de mais, em nome do público, por teres aceitado este nosso convite. Antes de mais, explica-nos o que é isto do fotoconcerto. Bom, quando eu fui convidado para fazer o Festival P, sendo o público um jornal, eu acho que, sendo o aniversário do jornal, não há entidade que possa identificar mais o seu aniversário do que o público, porque tem um diário, não, o público é um jornal diário e, portanto, digamos, este aniversário podia ser celebrado de uma maneira diferente. Sendo que é difícil transcrever artigos importantes ao longo destes últimos 28 anos, era mais fácil fazer um corolário, fazer um apanhado de fotografias que representassem momentos políticos, momentos sociológicos, momentos de pura beleza só, ao longo destes anos e que fossem simultaneamente também da autoria de fotojornalistas do público. Portanto, no palco, na realidade, vamos ter duas autorias, não é? Quer dizer, uma que representa a assinatura do jornal. Eu acho que isso é muito importante e para mim é muito entusiasmante isso, porque é uma homenagem à fotografia, aos fotógrafos, que são colegas autores. E por outro lado, a música à frente que faz aqui um papel também de reação às fotografias. É um conceito interessante e foi um conceito provavelmente a explorar de uma forma ainda mais profunda. Foi difícil escolher as fotos? Como é que isso se passou? Fizeram-te chegar fotografias e tu pensaste sobre elas? Como é que se passou? Foi difícil, porque as fotografias são para já todas de grande qualidade. Aliás, o Amílcar Correia fez um trabalho excelente de seleção, houve vários encontros entre nós, houve sobretudo muita troca de opiniões e de mails e portanto nós fomos depurando as fotografias até uma... Mas a filtragem já vinha muito boa. As fotografias são, de facto, elas só por si já poderiam funcionar uma de cada vez, não é? Como de resto funcionaram ao longo do período de vigência do jornal. E, portanto, foi moldar as fotografias às características da música sem ser redundante. Quer dizer, não vale a pena falar sobre o que está e, ao mesmo tempo, sem ser gratuito. Portanto, nós vamos ter aqui imagens, por um lado, vamos ter imagens fortes, imagens chocantes, que falam da realidade, porque a realidade é o que é, a realidade pode ser chocante, a realidade pode ser, sobretudo a realidade, quando é confrontada com o silêncio, não é? E nós vivemos num momento, em relação, por exemplo, à Síria, um momento de silêncio perante uma realidade atroz, não é? E aqui nós vamos ter isso, portanto, há canções que ao longo também da minha já vetusta carreira, que também, de alguma forma, epitomizam algumas das coisas que o jornal também reflete, quer dizer, que é uma preocupação sobre o bem-estar das pessoas, uma preocupação sobre o futuro, uma preocupação sobre a história, uma preocupação sobre o património, uma preocupação também sobre a verdade e sobre a cultura. E nós vivemos num momento, quer dizer, de profunda mudança em todos os axiomas, não é? Da música, que já começou há muitos anos com o digital, e agora vocês próprios, os jornais, a informação está confrontada não só com esse paradigma, mas também com esta nova vertente da pós-verdade, das fake news, etc. Portanto, tudo isso, de alguma forma, pode parecer que não cabe num espetáculo, mas cabe. E como é que tu descreves a tua relação com o público? Eu tenho uma relação, não quero o público é o meu jornal. Respeito muito os outros jornais, mas criei uma afinidade com o jornal público por muitas razões, pela sua... Há uma coisa que eu gosto no jornal, que é manteve-se uma voz independente, permanentemente, sempre. Isso aconteceu. Teve momentos de mais fragilidade, teve momentos de conturbação, mas manteve-se uma voz fora do poder. E isso é muito importante. Os artigos de opinião são extremamente importantes na minha aproximação ao jornal. O jornal, enfim, eu de manhã tento ler o jornal de uma forma consistente. E por outro lado, é também o símbolo de um homem que ele próprio aqui celebrou uma maneira diferente de estar. Um grande empresário, de muito sucesso, com o qual eu tive muitos embates políticos, com o qual tive muitas discussões,
que tive o privilégio de conhecer pessoalmente e com quem nós tínhamos uma franca frontalidade típica de nós aqui do Norte, que eu acho que os lisboetas, de alguma forma, acham que é ofensivo, que é... Não é. É assim. E, de facto, nós tivemos alguns confrontos pessoais de opinião, não é? Mas de profundo respeito mútuo. E este jornal, que nós sabemos que durante muito tempo foi pesado no financiamento empresarial da própria estrutura que o Belmiro de Azevedo representa, mas a atitude de ter mantido, porque um jornal é um sítio de palavras, é um sítio de cultura, já o disse, é obviamente um registro da história, é uma análise política momento a momento, e agora cada vez mais com as redes sociais e com o jornal online, nós estamos permanentemente a ser atualizados. E, portanto, cumpre um papel numa altura em que se desacredita a imprensa, numa altura em que se veiculam boatos e em que os boatos se institucionalizam. É muito importante ter um baluarte de verdade ao qual nos podemos agregar. E em Portugal são poucos. E eu diria que começam a ser poucos em todo o mundo. Não é? E, portanto, a minha relação com o jornal é essa. Sempre foi uma relação de amor. E é curioso como os jornais... Eu lembro, por exemplo, o meu avô lia o Comércio do Porto. O meu avô, perdão, lia o Jornal de Notícias. O meu tio lia o Comércio do Porto. E cada um deles tinha a sua relação pessoal com o jornal, pelo qual eu passava também os olhos. E, obviamente, o Jornal de Notícias também é um jornal de referência para mim, mas o público, digamos, tem uma visão que a mim me diz mais. Nomeadamente rubricas sobre ciência. Acho notável que o público dê destaque de primeira página à ciência e à arqueologia, por exemplo. Portanto, não houve como falhar este amor que é, pelo menos, do meu lado. E agora do lado do público foi, de alguma forma, correspondido. E também tem sido muito, muito generoso comigo e verdadeiro. E lembro-me de algumas capas do jornal, nomeadamente lembro da capa do 11 de setembro, 9 do 11. Lembro-me da capa da morte da Marlene Dietrich, foi uma das que mais marcou, uma capa soberba na sua limpidez austera, da Greta Garbo também. Portanto, é curioso que lembro onde estava quando vi essa capa, e lembro exatamente onde estava na confeitaria Chicana, no Porto, e passava no quiosque, que já não existe, e comprava o jornal, e portanto essa rotina, essa relação física com o jornal, acho que é uma coisa bonita. Inspiraste na tua própria. Para fechar, e sobre a música, o que é que vamos ouvir hoje? Tens um álbum novo a caminho? A caminho? Que já gravaste? Não, está pronto. Está pronto, sairá em breve, será apresentado no Olimpiá, 30 de Abril. Exato. Vais apresentar alguma coisa nova? Não. Ok. Não. Podia, por acaso, mas eu vou explicar porque não. Porque nós acabamos as misturas agora. E as gravações tiveram lugar durante o ano. E, portanto, nós estamos a entrar em misturas agora. As gravações tiveram lugar durante o ano. E, portanto, o grupo não está ensaiado para tocar. Estás a perceber? É uma mera questão tecnicista, não é? É como dizer, o barco está pronto, mas porquê é que não é lançado? Porque faltam as escotilhas. Estás a perceber? Pronto, é basicamente isso. E não seria muito honesto tocar coisas que não estão ainda prontas. Vai ser bom, de certeza. Muito